Então, a gente tem 2 aulas ainda esse mês, né, em dezembro. Essa é a primeira aula de filosofia moderna. E a próxima aula a gente tem mais uma aula de filosofia moderna. Temos aí aquele recesso, aquela parada em janeiro. Voltamos com o último período da filosofia, que é a filosofia contemporânea. Tá? Então, partimos lá da filosofia fazendo aquela recapitulação habitual, né, para a gente se lembrando aí de todos os períodos da filosofia. Lembrando que a gente está vendo filosofia numa perspectiva historiográfica. Entender sempre esse movimento, né? Como eu disse na aula passada, a filosofia sempre vai estar recorrendo aos conceitos e às teorias que já foram desenvolvidas em outras épocas. Então, quanto mais próximos nós chegamos da contemporaneidade, mais difícil fica você compreender alguns aspectos da filosofia se você não tiver bem claros, principalmente os conceitos lá da filosofia clássica grega, né? Tem alguns teóricos que falam que toda filosofia não passa de uma nota de rodapé sobre a filosofia de Platão e Aristóteles. Então, é muito importante ter clareza desse início, lá do primeiro grande período da filosofia, que é a antiga e medieval, para a gente entrar, então, na moderna e contemporânea e compreender o que vai se dando, né? Então, vimos lá o período antigo, que foi do século 7 a.C., 5 depois de Cristo, um grande período, né? E a gente viu que a filosofia antiga, ela tem as suas próprias delimitações, seus subperíodos dentro daquele período da antiguidade, não é isso? Então, quais são os subperíodos na filosofia antiga? Pensamento mitológico, que não era filosofia ainda. Na passagem do pensamento mitológico para a filosofia, teve então o período pré-socrático, que foi o primeiro período da filosofia. Os pré-socráticos são aqueles filósofos físicos que estão preocupados em explicar a origem, né, do universo, buscar a arquê, o princípio primordial. Depois desse período, a gente tem o período clássico socrático, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, grandes filósofos que vão ser discutidos em toda a história da filosofia, até a contemporaneidade. Então, eles são referência realmente em toda a história da filosofia. E depois disso a gente teve então o período helenista, né, que foi marcado por um certo declínio dos grandes sistemas, várias correntes divergentes ali naquele período, com estoicos, humanistas, céticos, né? E depois disso nós vimos então aquele períodozinho que marcava a passagem entre o mundo antigo, o pensamento antigo, né, e o mundo medieval, que foi chamado de neoplatonismo. Né? Então, o neoplatonismo que começou no século II depois de Cristo, então ele já estava na era cristã, mas ele ainda pertence àquele período que é chamado de período antigo, filosofia antiga, portanto, e a antiguidade histórica também. Né? Que a gente só vai chamar período medieval a partir da queda do Império Romano, mais ou menos antes do século V depois de Cristo. Então, por que eu estou frisando isso? Porque em toda a história da filosofia, se a gente for ver a linha temporal, sempre vão haver esses períodos que são de transição, de um momento para o outro, da filosofia. O neoplatonismo foi aquele que marcou, então, a passagem do mundo do pensamento antigo para o pensamento medieval, né? E aí a gente viu, então, a filosofia medieval, assim como a antiga teve os seus subperíodos. Na filosofia medieval, nós também tivemos 2 grandes períodos, que a gente chamou patrística. Na alta Idade Média, lembra? Alta é aquela que tem mais um. Né? E na baixa Idade Média, mais próxima, portanto, a gente teve a escolástica. Então, 2 grandes períodos aí na história medieval, né? Na filosofia medieval. A patrística, representada por Santo Agostinho, que retomava o pensamento de Platão, e a escolástica, com o pensamento de São Tomás de Aquino, que retomava o pensamento de Aristóteles. Qual era a marca principal da filosofia medieval? Fé e razão, né? Essas 2 palavras são chave para você entender todo o contexto da filosofia medieval, que é aquele conflito e aquela tentativa de
harmonizar, então, a fé e a razão. De que forma que os filósofos medievais vão fazer isso, que são teólogos também, buscando a filosofia, os fundamentos da filosofia grega. Então, Santo Agostinho retoma Platão, São Tomás de Aquino retoma Aristóteles. Tá? Então, são princípios básicos assim, que você precisa marcar para entender esses processos aí da passagem, né, de evolução, entre aspas, aí, da histórica da filosofia. E aí, do período medieval para entrar nisso que a gente chama de filosofia moderna, que a gente vai tratar aqui hoje, começar a tratar aqui hoje, a gente tem também um período que já faz parte da Idade Moderna, mas que ele representa, assim como o neoplatonismo lá, antigos para o medieval, aqui a gente tem o Renascimento, chamado Renascimento, como esse período de transição também, né, entre o mundo medieval e esse novo mundo aí, que é o mundo da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna ela vai do século XV até o século XIX, né, e ela tem esses dois grandes períodos aí. No início, nessa passagem do medieval para o moderno, o Renascimento, e já no final da Idade Moderna, que a gente considera o ápice do desenvolvimento da razão, né, que é uma marca aí da filosofia moderna, a gente vai ter o Iluminismo, que é chamado de século das luzes ou idade da razão. Né? Então, sempre que você, talvez não venha, por exemplo, na prova, né, numa questão, falando exatamente de moderno, período moderno. Talvez fale, por exemplo, o filósofo renascentista, porém o filósofo renascentista estará dentro desse grande momento da filosofia, que é chamado de Idade Moderna, e que tem como chave principal para você entender aí o que é o período moderno, o desenvolvimento e a autonomia da razão. Porque se na medieval a gente estava ali tentando fazer essa conciliação de fé e razão, na Idade Moderna não existe mais essa questão da fé, né? A ideia, então, é fundar as verdades somente na razão. Por isso que o Renascimento se chama Renascimento, né? Algo que está ressurgindo. Durante 1000 anos, que foi a filosofia medieval, a fé esteve ali numa relação, a razão, desculpa, esteve ali numa relação de subordinação com a fé, então agora nós vamos mudar isso e vamos renascer e retomar aqueles ideais clássicos lá da antiguidade grega. Então, a gente vê que na arte, por exemplo, surge novamente aquele ideal do belo, do grego, né, de harmonia nas proporções. Eles têm essa cultura de revisitar os clássicos, os filósofos clássicos lá da antiguidade grega. E assim como a filosofia moderna era marcada pela razão, né? Mas aqui, então, a gente tem, se vocês se lembram, no período da escolástica, né? O que marcava a escolástica? O surgimento de muitas universidades, Aristóteles, que tem essa aproximação mais com a filosofia natural, começa a ser muito estudado. Então, a gente tem, naquele período, uma grande abertura para o conhecimento. Né? A escolástica que vai, aqui, no finalzinho da escolástica, já se fundindo, então, com esse movimento renascentista. Tá? Retomar. E dentro da filosofia moderna, a gente tem, principalmente, duas grandes áreas, vamos chamar assim. Que é a filosofia política, ou seja, pensamento dos filósofos voltados para compreender como se dão as relações de poder, como se constitui o Estado moderno. E a gente tem, por outro lado, uma outra corrente, não é corrente, desculpa, uma outra área realmente, que é chamada de teoria do conhecimento. E a gente já vinha falando, né, com a teoria das ideias, por exemplo, seria uma teoria do conhecimento, lá do Platão. A teoria da iluminação, do Santo Agostinho, seria uma teoria do conhecimento medieval. Né? Então, os modernos vão ser referência assim, em toda a história, quando se fala de teoria do conhecimento. Vai ter um grande debate aqui sobre racionalistas e empiristas. E aí a gente vai, depois, na segunda aula, né, na aula da semana que vem, a gente vai ver só teoria do conhecimento, para entender como que Platão e Aristóteles também estão subentendidos aqui nesse debate. E no final do período moderno,
iluminismo. Então, surge um filósofo que cai muito nas provas e que, assim, é muito importante quando a gente fala de filosofia, conhecer os princípios básicos, assim, os conceitos fundamentais do Kant, tá? Immanuel Kant. Que é chamado de criticismo, a corrente dele, por quê? Ele vai retomar ali o debate entre racionalistas e empiristas e vai fazer uma crítica, chamada de criticismo. Mas a gente vai ver isso aqui detalhadamente na próxima aula. Hoje, a gente vai ficar só na área da filosofia política. E ver o que foi a filosofia política no período moderno, né? Então, a gente ouve muito falar de filosofia moderna com relação à constituição das teorias do Estado, surgimento do Estado. Como que a gente vai explicar aí a relação de poder? Então, não sei se fica muito repetitivo, mas só voltando, né? Que a gente está aqui fazendo essa relação agora entre filosofia medieval, só lembrando ali os períodos, né? Patrística escolástica, os principais filósofos que participaram e quais filósofos retomaram da antiguidade. E a principal aqui característica da filosofia medieval, que era a conciliação de razão e fé. E a gente viu também que durante todo esse período medieval prevalecia o teocentrismo, né? Então, o que é o teocentrismo? Deus no centro do universo. Todo o período medieval, todas as relações humanas, culturais, científicas, tem essa ideia de teocentrismo subentendida, né? Deus está no centro do universo, tudo vai estar ligado à religião e à fé cristã, portanto a Deus. Inclusive, a ciência, que a gente viu, né, que aquele modelo geocêntrico que considerava que a Terra estava no centro do universo, que era o modelo ptolomaico, ele veio desde Aristóteles e durou até o fim da Idade Média, então, né? Então, inclusive na ciência tinha essa ideia teocêntrica. E aí, qual é a grande diferença, então, do período moderno, da modernidade, que a gente começa a ver hoje, com a filosofia medieval? É justamente essa passagem, essa diferença de um teocentrismo para o antropocentrismo, né? Antropo significa homem, humanidade, né? Então, aqui, a humanidade está no centro das discussões. É o homem que é o sujeito do conhecimento, é o homem que é o objeto do conhecimento, não mais Deus. Tudo agora está pautado no desenvolvimento da autonomia da razão. Você quer fazer o bem até aqui? Então a gente tem essa passagem de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. Então, renascimento, humanismo, iluminismo, antropocentrismo são palavras-chave, né, que são sinônimos desse período aí chamado de filosofia moderna. Essa imagem é um desenho chamado O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Provavelmente vocês já viram ela em algum momento, né, porque ela foi muito reproduzida. E ela é um ícone assim, desse período que é chamado de Renascimento. Né? Então, Leonardo da Vinci foi um artista renascentista. E o que ela traz aqui para mostrar para a gente as principais características aí, né, do Renascimento? Aquele ideal, retomando aqui aquele ideal clássico, quando eu digo clássico, me refiro aos gregos, né, filosofia grega, aquele ideal clássico de beleza, de equilíbrio perfeito, né, a harmonia das formas, perfeição das proporções. Ele usa aqui um conceito da geometria que é chamado de proporção áurea. Né? Então a gente vê que é tudo perfeito. E o homem no centro, né? O homem aqui, a figura do homem, ela é central. Então esse período do Renascimento, ele é marcado por descobertas científicas na astronomia, nas ciências. É o período que vai haver o que a gente chamou de Revolução Copernicana, ficou conhecido como Revolução Copernicana. O que é isso? Exatamente a substituição daquele modelo geocêntrico que tinha a Terra no centro do universo para o modelo heliocêntrico. Com a teoria de Copérnico, reformulada por Galileu, junto com descobertas ali na astronomia, na matemática, na física, Newton, Kepler, a gente tem então essa chamada Revolução Copernicana, que traz então
não mais a Terra, né, como centro do universo, e sim o Sol. Então a Terra passa a ser mais um planeta, né? E com isso a gente tem então abertura, né, para o desenvolvimento da autonomia da razão, né, e principalmente o surgimento do sujeito moderno, da subjetividade. O que isso significa? Né? Que na relação de conhecimento, a gente tem uma mudança de foco aí, da relação sujeito-objeto. Agora é o homem que produz conhecimento. Tem mais essa ligação com a fé. O homem no centro das investigações filosóficas. Inclusive, nesse período, pela primeira vez, né, lá com Kant vai colocar a razão, a própria razão humana, como objeto, vai perguntar, fazer uma pergunta que ninguém tinha feito até então, né, de uma forma sistematizada, que é sobre os limites do conhecimento humano, né? Então, as duas grandes áreas. A teoria do conhecimento, que tem como problema principal a fonte do conhecimento verdadeiro. Então, os racionalistas vão dizer que é a razão, assim como os materialistas diziam, né? Ou melhor, desculpa, idealistas. Os empiristas vão dizer que são os conhecimentos, o conhecimento sensíveis. E Kant que vai fazer ali uma crítica, um balanço dessas duas teorias principais. Na filosofia política, então, qual é o problema central? É a questão do poder político. Qual é a origem do poder político? Por que o ser humano se coloca em relações de governo? O que fundamenta diferentes tipos de governo, né? E aí, aqui a gente tem, no período do Renascimento, um filósofo chamado Maquiavel. Alguém já ouviu falar de Maquiavel? Já. Qual é a ideia central aí? Por que a gente geralmente conhece o Maquiavel? Principalmente pela expressão maquiavélico, né? O que a gente quer dizer quando a gente diz que uma pessoa é maquiavélica, que uma situação é maquiavélica? Está subentendido aí. Má, não é isso? A gente de imediato associa com uma natureza má, com algo que é mal, né? Então, o Maquiavel ficou marcado. A gente vai ver por que ele ficou marcado, mas talvez de uma forma não muito refletida, que as pessoas associam, né, Maquiavélico com algo que é mal. Tem um outro lado aí da teoria do Maquiavel, porque o que ele faz, em última instância, ele está fazendo uma ruptura com aquela concepção medieval. Se a gente tinha lá o teocentrismo na ciência, em todas as relações humanas, a gente também tinha isso no poder político, né, que é a ideia de modelos teocráticos de governo. Então, naquele período medieval havia uma filosofia do direito que dizia que os monarcas tinham o direito divino de estar ali. Então, por que o teocentrismo era interessante? Por que aquela noção de geocentrismo, né, da Terra no centro do universo, também era tão cara para a igreja e era conveniente para a igreja? Porque ao dizer que a Terra está no centro do universo, como criação máxima divina, quem é o grande representante de Deus ali no centro desse universo, né? Aqui na Terra, portanto, seriam esses homens, a igreja, né? Obviamente, e os homens escolhidos pela igreja, os homens escolhidos por Deus para governar. Então, Maquiavel, ele rompe um pouco com essa noção de direito divino. O governante exerce o seu poder político porque ele foi escolhido por Deus. Né? Ele vai trazer uma outra dimensão que é chamada de virtude. Tá? Então, depois de Maquiavel, lá no Renascimento, que é aquele primeiro período moderno, a gente passa então por uma corrente, vamos dizer, uma metodologia de se explicar, de se tentar se entender o governo, que é chamado de contratualismo. Tá? Então, o contratualismo tem principalmente três filósofos, Hobbes, Locke e Rousseau.
De que forma que o contratualismo explica aí a passagem, ou melhor, o governo, né? O fundamento do governo. Ele vai dizer que através de um contrato social, os governos vão se estabelecer. E aí cada um vai ter a sua própria teoria, que são diferentes. Tá? Mas então, o contratualismo ele é meio que uma forma, um caminho de você explicar e entender esse processo. Então, é isso aqui que a gente vai ver hoje. Como que a filosofia política, o pensamento político se deu aqui na filosofia moderna, com Maquiavel, que não é contratualista, mas que já está aí sendo, precedendo, então, esse movimento que é característico da filosofia moderna, da filosofia política, que é chamado de contratualismo, tá? Tudo bem? Até aqui alguma pergunta? Então, Maquiavel. Primeiro, ele é um filósofo do Renascimento, né? A obra principal, eu digo principal porque foi a mais conhecida, né? É chamada de O Príncipe. E o Príncipe nada mais é do que uma espécie de manual, vamos dizer assim, onde ele dá conselhos para o governante de como ele deve agir para conquistar e se manter no poder. Então, diferentemente da origem divina lá do poder, né, ele vai dizer, de acordo com a filosofia do Maquiavel, que aquele governante que possui as virtudes necessárias para se manter no poder será o melhor governante, não aquele que foi escolhido por Deus. Qualquer homem, nesse sentido, pode se tornar um grande governante se for possuidor do que ele chama de virtude. Então, a gente tem dois grandes conceitos aí na filosofia do Maquiavel, que é virtude e a fortuna. Então, esse virtude pode ser que você encontre traduzido como virtude, mas em geral a gente evita essa tradução de virtude para evitar aquela confusão, né, a associação de virtude com uma ideia de moral cristã, porque o Maquiavel é totalmente oposto a isso com relação às virtudes necessárias para o governante, né? Então, o que é a virtude? É uma série de características pessoais, individuais, que o governante deve ter para saber lidar com a fortuna. Então, lembra que quando a gente viu aquele diálogo do Boécio, Consolação da Filosofia, né, que falava, ele tinha um diálogo com a filosofia e falava da fortuna? Como que é entendida a fortuna aqui? Não é como riqueza, né? Não é uma fortuna como dinheiro, riquezas, bens materiais. Não tem relação nenhuma com isso. A fortuna aqui, ela é entendida como a roda da fortuna. Na verdade, a fortuna era uma deusa romana, greco-romana, né? E que representa essa total imprevisibilidade. No momento você está bem, no momento seguinte você pode sofrer algum infortúnio, daí a origem da palavra infortúnio, né? O que é um infortúnio? Coisas muito ruins, trágicas que podem te acontecer, mas que aí na raiz você tem essa palavra fortuna. Então a fortuna tanto pode ser boa quanto pode ser ruim, ou é o azar ou é a sorte. É essa total indefinição, que alguns chamam de destino, por exemplo, né? Então, essa imprevisibilidade, ou acaso, o azar, a sorte, o Maquiavel diz que o bom governante ele tem que ser capaz de lidar com isso, de controlar essa imprevisibilidade. Não pode estar suscetível simplesmente à fortuna, né? Então, a virtude é essa capacidade de olhar para as coisas como elas são, no momento exato, e se adiantar, né, às tragédias. Fortuna. Saber lidar com a fortuna e dominar o destino. Né? Então, a gente tem uma característica aqui do pensamento de Maquiavel, que é um realismo político. O que significa isso? Se antes, por exemplo, Platão tinha lá um modelo ideal de governo que era chamado de sofocracia. Era uma cidade ideal construída, ele dizia como a política deveria ser, né? E não como ela realmente é.
E o Maquiavel começa a argumentação dele no texto lá do Príncipe, justamente falando que chega de olhar para o governo, para a política, como ela deveria ser. Vamos olhar para a política como ela é. E a partir daí ele se desvencilha, então, desses padrões morais cristãos, né, que estavam ali muito próximos dele no período medieval. Então, representa, né, o pensamento aqui do Maquiavel essa ruptura com a lógica medieval. Ele vai dizer, não tem mais providência divina, como se dizia no período medieval, né? O governante não pode contar com a providência divina, ele tem que ser capaz de controlar a fortuna, de controlar essa imprevisibilidade. E, para isso, ele deve fazer uso do que for necessário, de qualquer coisa. Então, embora as virtudes cristãs, num nível pessoal, elas sejam importantes, ser bom, ser leal, para o governante isso é dispensável. O governante não precisa sempre ser assim. Então, se ele precisar matar, mentir, para alcançar o objetivo final, que é manter a ordem social, ele tem essas permissões. Seria desejável que ele faça isso sempre que possível. Não. Fortuna toda... Então, gente, assim, questões sobre Maquiavel vão se referir com certeza a esses dois conceitos aqui. Fortuna. Fortuna sempre vai estar se referindo, e aí pode ter inclusive umas pegadinhas, né? Eu já vi questões que falam da fortuna ali, colocam a fortuna justamente com essa ideia de riqueza, e a gente não deve se deixar enganar. A fortuna aqui é essa roda aqui, ó. E um momento você está lá em cima, no auge, conquista muitas coisas, porém, de maneira totalmente imprevisível, no momento seguinte você pode simplesmente morrer. Perder a sua vida, perder tudo que você conquistou. Isso é a fortuna. Essa imprevisibilidade que você não controla, mas que para o Maquiavel, para o governante, tem que ser governado. E aí ele faz várias associações que a gente vai ver aqui bem complicadas, né? Ele faz essa referência da fortuna, que é uma deusa romana, como uma figura feminina. E aí a gente vai ver aqui no texto. Então, falando um pouquinho do Maquiavel, né? Ele nasceu em 1409, morreu em 1527 na Florença, região da Itália. E ele tinha um cargo político, né? Ele era um conselheiro de um pequeno governo ali na época na região, e derrotado. No momento em que ele é derrotado, o governo dele é derrotado, chega a comandar algumas tropas de exército, né? No momento em que ele é derrotado, ele é preso, torturado e vai viver um tempo exilado, né? E no tempo que ele está lá exilado, em 3 semanas ele escreve O Príncipe, que é a obra que a gente mais conhece dele, né? Então, escreveu várias outras coisas, escreveu sobre teatro, Mandrágora, escreveu outras obras filosóficas, mas a mais conhecida e também a mais polêmica tornou-se O Príncipe, justamente por esse teor aí que ele traz, né? E o que é O Príncipe? É essa tentativa de se recolocar na política, na verdade. O Maquiavel diz alguns, por exemplo, o professor Renato Giannini Ribeiro, né? Ele diz que o Nicolau Maquiavel ele era um republicano, ele está escrevendo para um absolutista, para o absolutismo, mas na verdade ele não era. Ele tinha um ideal ali de se recolocar na política, ou seja, de cair nas graças daqueles que estavam assumindo o poder naquele momento. Então, em 3 semanas ele escreve O Príncipe, que é essa espécie de manual, conselhos para um príncipe que está assumindo o poder, de como ele deve agir para conquistar e manter-se no poder. E não basta conquistar o poder, você pode ser derrotado a qualquer momento. Então, para manter-se no poder. Aqui a gente tem então um trechinho do que eu mencionei agora, né? A fortuna é essa deusa aqui, é uma deusa romana, que representa trazer a fortuna, ou não, né? Ou o azar, essa imprevisibilidade. E aí, olha o trechinho do texto do próprio Maquiavel, né?
convicto de que é melhor ser impetuoso do que circunspecto. Porque a sorte que a gente entende como fortuna. Porque a sorte, a fortuna, é mulher. E para dominá-la, é necessário bater-lhe e contrariá-la. Então, essa ideia de virilidade, de domínio, né? E bastante machista, as mulheres de hoje em dia, principalmente. Então, nessa leitura aqui não é muito agradável. Então, ele diz que é necessário bater, contrariar a fortuna, que é essa figura feminina aí, né? É pelo geral reconhecido que ela, a fortuna, se deixa dominar de preferência por estes, os impulsiosos, né? Estes que têm ímpeto, então, são aqueles que possuem a virtude de se tornarem grandes governantes. Então, é pelo geral reconhecido que ela se deixa dominar de preferência por estes e por aqueles que agem friamente, ou seja, estão ali, né, de uma forma fria, enfim, desinteressada. A fortuna, como mulher, é sempre amiga dos jovens, porque são menos circunspectos, mais ferozes, com maior audácia, a dominam. Então, está aí um trechinho do Príncipe, né, onde ele está trazendo, então, essa noção de virtude como algo viril, né, como essa característica principal de saber dominar as situações. Ele diz também que 50%, né, que a vida, ali, os acontecimentos, 50% são regidos, metade são regidos pela fortuna, ou seja, pode ser assaltado por algo inesperado a qualquer momento, mas metade pela virtude. E a virtude, então, ela deve fazer uso de tudo aquilo que for necessário para controlar a fortuna. Então, suponhamos que um governante seja muito bem colocado, enfim, bem sucedido. Mas de um momento a outro, o inimigo pode chegar, decepar a cabeça da sua família toda e ele tomar o trono. É a fortuna. Mas o bom governante é aquele que tem a virtude de se antecipar a isso. Então, ele vai usar todos os recursos, inclusive traições, faltar com a palavra, mentir, matar, inclusive, ele traz também essa ideia de que o bom governante ele deve fazer muito mal de uma vez só. E fazer também o bem em doses pequenas, porque as pessoas vão se esquecer rapidamente daquele mal que foi feito, mas que vai gerar temor, e o temor é algo muito importante que se suscitar aí no súdito. Então ele diz, se você tiver que escolher entre ser temido e ser amado, é melhor que você seja temido. O ideal é que você seja as duas coisas, amado e temido. Porém, como é muito difícil você conciliar isso, é preferível que você seja, então, temido. É assim que ele vai construindo aí, né, essa argumentação aí do que é necessário que um governante tenha para ter um poder. Então, a virtude, né, caracterizada pela força, pelo valor de um lutador, um guerreiro. Os príncipes de grande virtude são capazes de grandes obras e provocar mudanças na história. Então, lembrando e frisando que não é a virtude da moral cristã, do bom e do justo, mas sim agir com força e energia para conquistar e manter o poder. Porém, ele não diz que por exemplo, você deve abrir mão dessas virtudes cristãs. Elas são importantes. O que ele está dizendo, ele está fazendo uma diferenciação aí de ética social, aquela que um indivíduo comum deve ter nas suas relações, e da ética de um governante. Então, a ética do governante, ela é diferente, ela não está submetida à moral cristã. As virtudes da moral cristã. A fortuna, então, no sentido empregado pelo filósofo, significa sorte, ocasião, acaso, e não no sentido comum de riqueza. Ou seja, o príncipe, para agir bem,
ele não deve não deve deixar escapar a ocasião oportuna. Nada adianta ser virtuoso se não for ousado e agir na ocasião certa. Então, isso é muito importante de entender do pensamento do Maquiavel, que ele está dizendo que você tem que estar totalmente focado no aqui e agora, olhar as coisas como elas são e agir no momento exato, né? Então, abandonando aquele idealismo da política, como ela deve ser, e voltando então para as ações concretas, de como a política se dá aqui e agora. E ele faz isso muito a partir da observação de como se dão ali os processos políticos. Então, Maquiavel é considerado aquele que dá origem à política moderna, né? Ele, embora seja esse teórico do absolutismo, mas não de origem divina, né? Ele está falando aí dessa virtude que é uma característica pessoal, individual, independente de ser escolhido ou não por Deus, ou seja, qualquer pessoa tem a virtude, pode se tornar um grande, né? Grande governante. Ele faz essa distinção entre os grandes e o povo. Os grandes seriam os governantes, os de o povo, que seriam os súditos. Então, ele está se desvinculando da religião, do direito divino, e se pauta, então, nas qualidades individuais do governante. Considera a política como real, aquilo que ela é, e não ideal. E aí, isso aqui é importante, né? Essa diferença, então, entre a ética política e a ética social. Essa é a grande distinção que o Maquiavel vai trazer. Então, se é desejável para uma pessoa, um indivíduo, seja bom, seja leal, seja humilde, sempre dentro da moral cristã, até então, para um político não é necessário. Isso, inclusive, vai se mostrar totalmente ineficaz para um príncipe que queira governar com soberania. Então, existe aqui uma ideia de flexibilização moral para o príncipe. E aí, esses conceitos, então, principais de virtude e fortuna, né, que são centrais aí nessa exposição do Maquiavel sobre o que o príncipe deve fazer para ser um bom príncipe. E essa frase, que não é uma frase dele, mas que foi atribuída a ele e que sintetiza a forma de pensar dele, né, o pensamento político, que é os fins justificam os meios. Então, assim, qual é o fim? Qual é o objetivo? Manter a ordem social, né? Para isso, eu posso me utilizar de quaisquer meios. Roubar, matar, mentir, não importa. Se os fins forem bons, e aquela pessoa, aquele governante, entrar para a história como um grande governante para o seu povo, não importa o que ele tenha feito. Então, é mais ou menos assim que se estrutura o pensamento de Maquiavel. Tá? Mas é importante frisar isso, que ele não está fazendo uma apologia de uma moral não cristã. Em momento algum ele vai contra a moral cristã, ele não diz isso. Ele diz que para ser um bom governante, que a ética do governante, ela tem que ser diferente daquela ética que é geral atribuída aí para as pessoas comuns. Bem, até aqui, gente? Sim? Então, olha só. Quando Maquiavel vai contra essa ideia de origem divina do poder, existia um direito mesmo divino naquela época, ele abre, então, espaço, né, para esse tipo de pensamento que é chamado de justnaturalismo. Significa direito natural, jus de direito, naturalismo de natural. Então, todos os filósofos contratualistas, eles falam em direitos naturais. São, então, justnaturalistas. Né? Então, contratualismo e justnaturalismo são dois conceitos muito próximos. Né? Por quê? Em geral, os filósofos contratualistas serão justnaturalistas, ou seja, vão estar fazendo essa oposição
entre aquele direito divino, que antes deveria ser considerado como fundamento do governo, poder político, e agora vai se falar de um direito natural. Mas o que é esse direito natural e onde ele se encontra? Então, para a gente entender essas teorias de formação do Estado moderno, principalmente a corrente do contratualismo, que são teorias do contrato social, a gente tem que entender esses três conceitos aqui, que são chave, importantíssimos para você entender o que é o contratualismo. Então, todos esses filósofos, embora eles vão falar de diferentes formas de governo, não estão falando da mesma forma de governo, mas todos eles usarão esse método, né, que é o contratualismo. E vai dizer que existe um estado de natureza, ou seja, um estado pré-social da humanidade. Antes da humanidade se organizar socialmente, como era? Como se davam as relações? Então, esses filósofos começam falando de um estado de natureza, de como se dá a passagem desse estado de natureza, que é pré-social, até um estado de sociedade civil, organização social. Para chegar aqui, né, do estado de natureza no estado social, eles vão então propor, por isso que eles são chamados de contratualistas, que houve um pacto aí feito entre esses humanos, né, enfim, nomes nesse momento, que é chamado de contrato social. Mas cada um vai ter uma característica própria. Só que é importante, então, ter em mente esses três conceitos. O estado de natureza, que sempre vai estar representando o estado natural, ou seja, pré-social, e aí a gente tem uma distinção entre natureza e sociedade, né? O contrato social como essa passagem, esse pacto social que vai, em determinado momento, vai ser necessário que os homens façam, e a entrada aqui no estado social ou sociedade civil. Quais são os principais filósofos do contratualismo e justnaturalismo? Hobbes, Locke e lá no período do Rousseau. Tá? Então, Hobbes, com certeza, é a maior referência quando se fala de contrato social e dessa passagem, principalmente do estado de natureza para o estado de sociedade civil. Ele é um teórico do absolutismo e ele vai dizer que no estado de natureza o homem está no estado de guerra. Então, o que é o estado de natureza para o Hobbes? Ele vai dizer assim, olha, no estado de natureza, ou seja, pré-social, todo homem tem direito a tudo. Só que ele também tem uma natureza que é má. O homem é naturalmente mau, é vingativo, é ganancioso, é egoísta. E nesse estado em que todo mundo tem direito a tudo, cada um só quer para si, a humanidade entra uma vida que se torna totalmente ameaçada, constantemente, e extremamente violenta. Ele chama de guerra de todos contra todos. Essa é a expressão que é usada para falar do estado de natureza hobbesiano, do Thomas Hobbes. Estado de guerra de todos contra todos. Isso é bem importante, tá? Porque é um ponto assim de virada aí de todo o pensamento político moderno, né? Então, o que ele vai dizer? A partir desse estado de guerra de todos contra todos, é necessário sair desse estado de natureza, sair desse estado de guerra para manter a paz e a segurança. O homem abre mão de toda a sua liberdade e uso da sua força individual para conseguir segurança, conseguir viver em paz, né? E aí, então, o contrato social, que é essa passagem aí do estado de natureza para o estado civil, a organização social, o contrato social seria esse acordo que os indivíduos fazem mutuamente entre si, né? Abdicando, abrindo mão da sua liberdade natural, uso da sua força, e entregando isso, no caso da teoria do Thomas Hobbes, não todos falarão isso, né? Mas no caso do Hobbes, eles vão instituir aí um poder artificial que é chamado de Leviatã. Leviatã é o poder, é o governo, é o Estado hobbesiano.
e se caracteriza pelo monopólio da violência. Se antes qualquer homem tinha o direito de agredir, matar qualquer outro porque bem lhe aprazia fazer isso, agora ele vai entregar esse direito de usar a sua força, essa liberdade de agir como ele quer, ele vai entregar nas mãos do monarca ali, do Estado absolutista. Então, o Estado robesiano, que é chamado de Leviatã é um monstro bíblico. Então, é para trazer mesmo essa noção de algo grandioso e poderosíssimo que se sobrepõe a toda a humanidade. E que a partir daí, então, é possível ter aquilo que o homem, que era muito necessário para o homem em estado de guerra, em estado de natureza, que era ter segurança, viver com segurança. Porém, o estado absoluto aqui, né, ele detém, então, monopólio da violência. Pode matar, pode perseguir, né? É um estado, assim, que caracterizado por essa violência monopolizada. E essa é a forma, então, que o Estado absoluto encontra de obrigar os homens a uma convivência pacífica. Então, na verdade, ela é necessária, né? Então, para o Hobbes, a passagem do estado de natureza para a sociedade civil visa garantir segurança, né? Qual é o principal objetivo aqui? O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Todo mundo tem direito a tudo, mas as pessoas começam a matar umas às outras. E para que haja, então, segurança, o objetivo principal aqui é viver em paz e ter segurança. Para isso, então, ele abdica dos seus direitos, principalmente da sua liberdade individual, para dar força para esse Estado aí que vai controlar, então. Ok? E a frase mais conhecida aqui do Hobbes é: o homem é o lobo do homem. No sentido de frisar esse estado de natureza aí como um homem que é predador, naturalmente predador. Faz parte da natureza humana ser um predador do outro, criativo, egoísta. Não sei se vocês já ouviram uma música da Pitty, Lobo, né? Essa música da Pitty, o Lobo, está falando disso aqui, ó, estado de natureza hobbesiano. Um pouco dessa teoria contratualista de como é a cidade. Depois, se querem ouvir mais atenção, assim, tentando fazer relação, dá pra... Pode falar. Deixa eu perguntar, porque... Sim. Para ele, ele quer a paz ou quer a guerra? Essa parte. Ele está aqui na guerra ou no paz? Ele quer a paz ou quer a Mais alguma pergunta? Então, ele está dizendo aqui que o objetivo todo é alcançar a paz. A paz significa convivência pacífica entre os homens, né? A única forma de alcançar isso, como o homem é naturalmente mau e vão se prejudicar uns aos outros, a única forma de fazer isso, de manter a convivência pacífica, é através do medo. O homem vai ter um medo, ele vai entregar para o Estado essa força que ele tem, essa violência que ele tem, que ele usa ali com seus convívios, né? Ele vai entregar isso para o Estado, e a partir de então o Estado é que terá esse poder de ir contra aquele que se insurge contra o poder. Tá? Então o objetivo é manter a paz, convivência pacífica. Mas o que é importante entender é que esses teóricos, né, esses filósofos, eles estão tentando fundamentar formas de governo. Então aqui o Hobbes está escrevendo para um governo absolutista, monárquico absolutista, né? E por isso ele traz essa ideia, então, de um Estado que é totalmente poderoso, né? Que comanda tudo. Ele é a própria lei. Está acima da lei, né? Vamos ver uma imagem aqui, ó, do Estado robesiano. Não dá para ver aí, mas depois, quando vocês tiverem os slides, vocês vão perceber que esse corpo aqui, ó, do monarca, ele é formado de vários corpos de... O que significa isso? Toda a força de cada um dos indivíduos está concentrada, né? Essa ideia de centralização do poder, né? Que é o que caracteriza.
Então, o Leviatã é esse grandioso governo, né, esse Estado soberano aí, do Hobbes, que é a única forma, de acordo com essa proposta aí do Hobbes, do estado de guerra, né, do estado natural como estado de guerra, a única forma de manter a segurança e a paz. Deu para entender isso aqui? Sim? Porque depois outros filósofos vão falar do estado de natureza, mas não nessa perspectiva. Por exemplo, o Rousseau ele vai totalmente na contramão do Hobbes. Ele vai dizer que o homem é naturalmente bom, e não naturalmente. Então, é importante entender que esse estado de natureza é um conceito que vai mudar de acordo com cada filósofo, mas que eles vão usar, os filósofos contratualistas, né? Precisa ter em mente, quando se fala de contratualismo, o que é o estado de natureza em cada um dos filósofos, o que se representa o contrato social e a passagem para o governo. Tá muito complicado isso? Sim ou não, gente? Podem perguntar, tá bom? E aí a gente tem, então, John Locke. John Locke é um filósofo inglês do período moderno, muito influente também na teoria do conhecimento, lá naquele debate entre racionalistas e empiristas. John Locke também vai estar presente naquela discussão ali sobre teoria do conhecimento. Mas na filosofia política, ele é considerado um precursor do liberalismo, né, daquele Estado que não interfere tanto. Olha que o Estado do Hobbes, ele comanda tudo. Isso, o Leviatã, o Estado soberano. Para o Locke, o Estado vai intervir na medida em que ele precisa assegurar o direito à propriedade. Então, se para o Hobbes o objetivo principal era manter a segurança, para o Locke é manter o direito à propriedade, né? Mas ele vai dizer, e aqui a gente volta naquela ideia do justnaturalismo, que é o direito natural. Ele vai dizer assim, no estado de natureza, todos os homens já têm direito natural à propriedade. O que ele diz? Ele faz na verdade, ele está dialogando com aqueles teóricos do direito divino lá da Idade Média, né? E ele vai dizer assim que Adão, por exemplo, né? Adão, ele não recebe todas as criaturas e a terra de Deus para sua subsistência, e que os homens, eles também têm esse direito natural. Mas quais são os direitos naturais de Hobbes? Direito à vida, a preservação da sua própria vida, direito à liberdade, que são totalmente livres, e o direito à propriedade. A propriedade, nesse momento, o homem nasce e já tem aquele direito natural, ela é uma propriedade comum, ou seja, tanto eu, quanto você, quanto ele, todos nós aqui temos direito natural à propriedade da terra, certo? Mas o que vai me fazer dona desse espaço de terra e diferenciar e dizer que esse espaço de terra é meu e não seu? Como que isso vai se dar? Aí que o Locke vai dizer o seguinte: a propriedade privada, ela tem origem com apropriação. Embora o direito à propriedade ele seja natural, ou seja, todo mundo tem direito, mas esse direito é comum, né? A propriedade comum. Como que eu vou me apropriar de algo, dizer que isso aqui é meu, né? É no momento em que eu uso o meu trabalho, porque o conceito de propriedade de Locke ele é bem amplo. Ele não é só a propriedade da terra, ele está falando em propriedade do meu próprio corpo, das minhas próprias forças. Eu sou dono também de mim. Quem pode me escravizar porque eu sou dono do meu próprio, da minha própria existência, do meu próprio corpo. A existência não é a palavra certa aqui. Mas enfim, ele está falando disso, da propriedade da sua própria vida, da sua liberdade, da propriedade de terra. E a forma que eu começo a lavrar, a trabalhar em uma terra, a colher, eu me aproprio daquela terra. Ela se torna, embora nós tenhamos o direito comum, naturalmente, à terra, ela se torna mais minha do que sua nesse momento. E me dá o direito, por exemplo, de cercar e dizer, esse espaço agora é meu. Eu estou trabalhando, eu estou me apropriando
nesse sentido de colocar as minhas forças, algo que eu também, qual eu sou o dono, que sou eu mesmo, as minhas forças produtivas aqui, né? E é assim que então a gente passa de uma propriedade, uma noção de propriedade comum a todos, todo mundo tem o direito natural a ela, para uma propriedade privada, ou seja, mediante o uso do seu trabalho, da sua força produtiva, você torna aquilo que era comum a todos apenas seu. Só que isso vai causar conflito, né? Obviamente. E é aí que vem então a necessidade do contrato social. O contrato social aqui, ele não entende, por exemplo, como Hobbes, que o ser humano estava em guerra, no estado de natureza. É de uma forma bem mais moderada a visão que ele tem aí do estado de natureza, né? Mas o contrato social ele vem para colocar leis, para garantir institucionalmente que esses direitos que o homem já possui naturalmente sejam garantidos aí numa sociedade, né? Então, principalmente o da propriedade privada. Certo? Então, o que é importante? Hobbes, estado de guerra, estado de natureza é estado de guerra. O contrato social se dá com função a manter a paz, né, a segurança. Locke, o estado de natureza é um estado que o homem tem direitos naturais, principalmente a propriedade, já é um direito natural que ele tem. E o contrato social vai se dar com vistas a quê? A manter esse direito legitimado, direito à propriedade privada. A preocupação de Hobbes aqui é manter legalmente, né, institucionalmente, o direito que já era natural a ter a propriedade, cada um ter a sua propriedade. As principais obras dele são tratados sobre o governo dentro da filosofia. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o Locke? Ou sobre o Hobbes, voltando? Tá tudo bem, então, até aqui? É uma frase, então, aqui do Locke. A finalidade da lei não é abolir ou conter. Se a gente fosse pensar, por exemplo, lá no Hobbes, né, qual era a finalidade da lei, do governo, do Estado ali? É conter, né, é segurar, é controlar. Aqui não. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade que o homem já tem naturalmente. Né? Então, o homem já é livre naturalmente, o homem já tem direito natural à propriedade, e o que eu quero com as leis, eu quero aqui, através da instituição de uma sociedade civil, é garantir isso, ampliar esses direitos. Em todas as situações de criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Então, a finalidade da lei é preservar a liberdade de cada um, preservar o direito à propriedade privada. E aí a gente tem, já dentro do humanismo, a figura de Rousseau, que vai meio na contramão de Hobbes e Locke. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, o estado de natureza é um estado de bondade natural, piedade natural, é um estado de infância da humanidade, vamos dizer assim, onde o homem está totalmente integrado com a natureza, em harmonia com a natureza. Isso ficou conhecido como teoria do bom selvagem. Né? Eu falar do bom selvagem para se essa ideia, Rousseau, o homem é naturalmente bom, que a sociedade o corrompe, então é o contrário. E lá nos outros filósofos, o homem no estado de natureza, ele tinha necessidade de instaurar uma sociedade para viver melhor. Para o Rousseau, esse estado de natureza, total integração com a natureza, ele vai se transformando aos poucos à medida que a humanidade progride. Então, você envolve com técnica da metalurgia, da agricultura, a humanidade aos poucos vai se desenvolvendo, isso vai tirando ela daquele estado de natureza.
total harmonia ali com a natureza. Ele começa a ter outras necessidades que antes ele não tinha. E aí também a noção, né, vai até chegar na noção de propriedade novamente. E para o Rousseau é a origem da desigualdade social. Então o Rousseau ele escreveu 2 obras principais na política, educação, né, mas na política ele escreveu O Contrato Social. Tem um outro livro, texto dele, que é chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né, que foi pedido para ele escrever sobre qual seria o fundamento da desigualdade social, por que os homens são desiguais. E aí ele vai, então, argumentar que uma das coisas que ele diz existem 2 níveis de desigualdade. Existe uma desigualdade natural, que não é a que não se interessa, né, que é das características individuais, um é mais forte, outro é mais fraco, um é mais branco, outro não, enfim. São desigualdades naturais. E existe uma desigualdade que é social, moral e política. E a origem dessa desigualdade social, moral e política é a instituição da propriedade privada. Então, naquele momento em que o homem vai se desenvolvendo suas técnicas e faz um cercado e diz isso aqui é meu, né, a origem da propriedade privada aí, é nesse momento que se inicia a desigualdade social. Porque uns terão terras melhores do que outros, inclusive uns terão terras e outros não terão. Então, para ele, o princípio ele não está dizendo que isso é ruim, que tem que ser abolido, mas o princípio dessa desigualdade e que vai gerar a necessidade de você fazer o contrato social, né, que ele vai trazer uma outra noção geral, é justamente essa distinção aí a partir da propriedade privada. Então, enquanto para o Locke essa é uma noção bem importante, assim, né, de preservação da propriedade privada, aqui também, mas de uma outra maneira. Então, o Rousseau também na contramão dizendo que no estado de natureza o homem é bom, mas que com o desenvolvimento social, com a cultura, o homem passa a assumir máscaras e ele se desintegra, vamos dizer assim, né, daquela relação com a natureza. Se afasta daquela bondade natural que ele tinha e passa a usar máscaras sociais, polidez. Isso, então, representa, né, aquela frase que é conhecida dele: o homem é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe. Essa é a ideia. Então, a origem da desigualdade social vai ser a propriedade privada, né, aquele momento em que eu cerco um pedaço de terra e digo que pertence a você. Ela vai gerar também um estado de guerra, que não é como o estado rodesiano, mas é um estado de conflito, e vai gerar, então, a necessidade do contrato social. O contrato social, para o Rousseau, é a forma de ideal de organização política, mas ele deve se adequar ao que ele chama de vontade geral. Então, não tem predomínio da minha vontade particular sobre a sua. A vontade geral também, ela não é entendida como vontade de todos. Ela é a saída de um âmbito particular, privado, para o público. Então, vamos dizer assim, para o bem comum, para o bem de todos, é que essa vontade geral aqui deve prevalecer. Assim, o homem ele vai se colocar voluntariamente sob o poder de leis que ele mesmo cria. São leis válidas para todos. Essa é a ideia de vontade geral. Não é mais, eu não vou mais sair do meu estado de natureza e me submeter às leis, por exemplo, do soberano. Pode decidir o que ele bem entender, nesse sentido aqui do Rousseau, então, é a vontade geral que deve determinar aí essa relação de poder e governo, né? Sobre a vontade geral, né? O que o Rousseau diz aqui. A pessoa privada aqui é no sentido particular, privado, particular. Tem uma vontade individual que geralmente visa ao interesse egoísta,
e a gestão dos bens particulares. Se somarmos as decisões baseadas nos benefícios individuais, teremos a vontade de todos. Então, a vontade de todos, ela pode incluir esses interesses egoístas aí. Então, ele está fazendo essa diferenciação. A vontade geral é diferente de vontade de todos. Mas cada homem particular também pertence, aí a noção importante, a um espaço público, né? É parte de um corpo coletivo com interesses comuns expressos pela vontade geral. Nem sempre o interesse de um homem coincide com o de outro, pois muitas vezes o que beneficia uma pessoa, né, a pessoa privada, pode ser prejudicial para o todo, para o coletivo. Por isso também não se pode confundir a vontade de todos com a vontade geral, pois a somatória dos interesses privados pode ter outra natureza que o interesse comum. Então, frisando aqui essa diferença do que ele entende por vontade geral e vontade de todos. A vontade geral é essa passagem aí para o âmbito do público, do bem comum, né? Aquela ideia do bem comum, que é bom para a coletividade, para o todo, não para cada um daqueles que compõem o todo. Bem, alguma questão? Esse quadro a gente vê então aí uma comparação, né? Como que vai se dar aquele contratualismo então? Para o Hobbes, ele está escrevendo nesse registro de um Estado absolutista. E o objetivo principal dele é a segurança. Então, como que é o estado de natureza lá no Hobbes? Como que é, gente, o estado de natureza lá no Hobbes? É negativo ou ele é positivo? É bom ou é ruim? No Hobbes, é positivo? Oi? O homem naturalmente é vingativo, é ruim, e isso gera o que ele chama de... Se eu sou vingativo, sou ruim, mas eu tenho direito a tudo, o que isso vai gerar? Guerra, né? Que é o que ele chamou de guerra de todos contra todos. Então, imagina aqui, eu chego lá na sua casa, abro a porta, vou pegando tudo, vou levando, faço o que eu quero. Eu tenho essa liberdade total, fazer o que eu bem entender. E você não vai gostar e você vai ter a mesma liberdade de fazer isso. Então, ele vai dizer, esse estado de natureza, onde todo mundo tem direito a tudo, e o homem já é egoísta, vingativo, natural, ele é um estado de guerra. As pessoas vivem guerreando umas contra as outras. Não é um estado bom para o Hobbes. O estado de natureza é um estado caótico para o Hobbes. Ele é negativo. E ele só vai ser controlado a partir da passagem para a sociedade civil. E vai exigir a existência de um poder artificial instituído pelos homens, né, diferente dos homens, forte, poderoso, que é o Estado absolutista. Então, aqui no Hobbes, o homem, ele vai abrir mão da sua liberdade individual, que ele tem lá naturalmente, Estado de natureza, e ele vai, assim, ter garantida a sua segurança. Ele não tinha no estado de natureza, não tinha segurança nenhuma. O estado de natureza é um estado perigoso de se viver. Então, o Estado, passagem para a sociedade civil, o Hobbes, deve ter por finalidade a paz social, manter a segurança. Porém, para que isso ocorra, é necessário que o Estado seja violento. O Estado deve ter o monopólio da violência. Só ele, porém, pode exercer a violência legitimada. Bem? Sim? O Locke, ele está falando aqui já no contexto, não de um Estado absolutista como o de Hobbes, mas de um Estado liberal.
onde o objetivo principal dele não é a segurança, porque ele não entende que o homem é assim, negativo, egoísta. Ele vai dizer que o mais importante aqui é manter um direito que o homem já tem naturalmente, que é o direito à propriedade. Então, a função da organização social, da sociedade civil, é manter os direitos naturais, que agora passarão a ser direitos civis, e principalmente o direito à propriedade. Então, ele diz: o estado de natureza é um estado positivo, as pessoas não estão guerreando, não estão assim, mas existe aquele conflito, da propriedade privada ali, do momento existe a apropriação. Você coloca o seu trabalho, se torna dono daquele pedaço de terra, por exemplo. Então, é positivo e você vai ter o direito natural, a vida, a liberdade e a propriedade. E a passagem para a sociedade civil, o estado de sociedade civil também é positivo. A sociedade civil ela vai organizar e garantir a preservação desses direitos naturais. O homem não deve perder, de forma alguma, são direitos que ele já possui naturalmente. E para o Rousseau? O Rousseau vai falar então em favor de um governo consensual, pautado na vontade geral. Então as pessoas devem escolher seu governante de acordo com a vontade geral. Aqui já tem um modelo de representatividade, e a vontade geral que deve prevalecer. A vontade geral significa, não é a vontade de todos, como a gente acabou de ver, sim do bem coletivo, da coletividade. O estado de natureza para o Rousseau é positivo, é o estado mais positivo, é o de natureza para o Rousseau, totalmente na contramão, oposto ao estado de natureza de Hobbes, que a gente pode entender estado de natureza hobbesiano como estado de guerra. É praticamente a mesma coisa. Para o Rousseau, não. O homem é bom por natureza. Uma piedade natural. Ele foi chamada essa ideia de bom selvagem. Mas a passagem para a sociedade civil, segundo Rousseau, ela vai ser, em algum momento, negativa, porque o homem vai se desvincular dessa bondade natural, dessa harmonia com a natureza e com o todo. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Porém, você tem essa forma, que é positiva, de se organizar aqui, que é de acordo com a vontade geral. Ou seja, eu já perdi a minha liberdade natural. Eu tinha lá no estado de natureza. Mas agora eu ganhei uma liberdade civil, através de leis, das quais eu mesma participo. Então, isso é importante. A vontade geral aqui para ele é importante nesse sentido, Eu vou ter a garantia da minha propriedade, vou ter a garantia da minha liberdade civil, que já é diferente da minha liberdade natural, através dessa vontade geral que legisla próprio. Diferente de Hobbes, o homem abre mão da sua liberdade individual, porém ele está totalmente à mercê de um Estado, violento, poderosíssimo, e ele não faz parte daquilo. É simplesmente um súdito que obedece, a obediência às leis, em favor de ter segurança. Nada mais. Então essa é a principal divergência aí, mais com Rousseau e Hobbes do que Locke e Hobbes, Locke, o que é fundamental, ele é considerado, um precursor do liberalismo, do princípio liberal, essa noção de propriedade, de preservar esse direito, que já é um direito, inclusive, natural. Então, segurança para o Hobbes, propriedade privada para o Locke e a vontade geral, o bem comum, para o Rousseau. Perguntas? Alguma pergunta? Ou quer que explique melhor alguma coisa que não tenha ficado claro? Tome algum ponto? Não? Vamos ver uma questão, então? Olha, em O Príncipe, Maquiavel afirma que qual seria aí a alternativa correta?
A fortuna governa todas as ações humanas? Não? Não. Deus governa todas as ações humanas? Também não. As coisas do mundo são governadas pela natureza ou por Deus? Também não. Então, a resposta seria a alternativa D. A fortuna governa metade de nossas ações, nos deixa governar a outra metade. E o que é necessário para governar essa outra metade, segundo é a virtude. Deve ter por objetivo controlar, impedir, dominar a fortuna. Em si mesmo, o homem não é bom nem mau, mas de fato tende a ser mau. Consequentemente, o político não deve confiar no aspecto positivo do homem, mas sim constatar o seu aspecto negativo e agir em consequência disso. Assim não hesitará em ser temido e a tomar as medidas necessárias para tornar-se temível. Claro, o ideal seria o de ser ao mesmo tempo amado e temido. Mas essas duas coisas são muito difíceis de ser conciliadas e assim deve fazer a escolha mais funcional para o governo eficaz do Estado. Esse pensamento é o pensamento de quem? Considerando a filosofia renascentista, o pensamento descrito anteriormente se deve a quem? Maquiavel. Então veja que ele não afirma como Hobbes que o homem é naturalmente mau. Ele diz aí, olha, o homem não é bom nem mau, mas ele tende a ser mau. Provavelmente o Hobbes também se influencia pelo pensamento de Maquiavel, né? Mas ele diz que é necessário ser mau em muitos momentos. Para os filósofos ditos contratualistas, a origem da sociedade e do Estado baseia-se num contrato firmado entre os homens. Em decorrência, descarta-se a hipótese de que o homem é um ser social por natureza e aproxima-se do fato que a vida em sociedade aparece como uma decorrência do desejo humano de autopreservação, algo, portanto, artificial. Esse texto evidencia que o contrato social firma um acordo entre os seres humanos, a fim de que eles vivam em sociedade. Compartilham dessa concepção os seguintes filósofos contratualistas: Descartes, Kant e Spinoza, Hobbes, Locke e Rousseau, Maquiavel, Marx e Sartre, Pascal, Hegel e Nietzsche, Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem é que compartilha desse tipo de pensamento, então, contratualista? Qual seria a alternativa? B. Hobbes, Locke e Rousseau. São os três filósofos aí do contratualismo. Que entendem que o contrato social é essa forma de passagem de um estado de natureza, de um estado pré-social, para uma organização da sociedade. Vamos aqui numa questão do Enem. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Embora por vezes encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Então, ele está dizendo assim, todos têm o mesmo direito. Não importa se um é mais forte, se o outro é mais fraco, o direito que todos têm, inclusive a ser violentos, é o mesmo. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, período pré-social,
quando dois homens desejavam o mesmo objeto, ou seja, dois homens querem a mesma coisa, o que eles faziam? Eles entravam em conflito, recorriam aos clérigos, estavam os anciãos, apelavam aos governantes ou exerciam a solidariedade? Entravam em conflito, exatamente. Então, essa questão aqui, vocês percebam que em nenhum momento ela falou de estado de natureza, nem de estado de guerra todos contra todos, mas ela supõe que você conheça isso. Se você não conhecer, você não consegue responder, né? Aqui está pressuposto, então, que você sabe que o estado de natureza para o Hobbes é um estado de guerra de todos contra todos, onde os homens todos têm o direito à mesma coisa, são violentos e vão entrar em guerra, eles entram em conflito. Esse estado de conflito, esse estado de guerra contra todos, é aquele que corresponde, então, ao estado pré-social, antes da sociedade para o Hobbes. Nos slides, gente, tem várias questões com o gabarito no final. Depois vocês podem praticar e se precisarem tirar alguma dúvida, tá? Retomar, eu vou discutir. Infelizmente, a gente tem só uma aula mesmo. Na próxima aula, a gente vai ver teoria do conhecimento moderno.